tomar vossos assentos. Fique à vontade para adorar e glorificar o nome desse Deus. Nós buscamos aí por 4 pregadores e nenhum deu certo para estar aqui nesta noite. E entendemos que Deus, Ele queria falar com a sua igreja através de nós mesmos. Bom seria se outra pessoa pudesse ministrar, uma pessoa diferente, pela qual os irmãos não vê tanto, né? Uma pregação meio diferente, às vezes é boa, mas nós entendemos que esta era a vontade de Deus para nós nesta noite. No Evangelho de Mateus, o capítulo 14, versículo 1, a Bíblia vai narrar a respeito de Herodes, o tetrarca. A palavra tetrarca era um título usado nos tempos do grego clássico para indicar um rei ou uma autoridade política que governava a 4ª parte de uma região ou país. Herodes o Grande era rei da Palestina, sob a autoridade do Império Romano. Ao falecer, os seus filhos disputaram o seu testamento. E a decisão de Augusto foi a de dividir o território da Palestina em 3 partes. Arquelau ficou com os territórios da Judeia e Samaria e Idumeia. O tetrarca Herodes, mencionado neste versículo, ficou com os territórios da Galileia e a Pérea. Filipe, o tetrarca, recebeu a Bataneia, Traconites, Itureia, Gaulanites e Auranites, regiões a nordeste do mar da Galileia. Herodes, ao ouvir a fama de Jesus, ele logo vai chamar os seus criados e vai iniciar um bate-papo. E dentro deste bate-papo, Herodes vai dizer: este homem é João Batista, que ressuscitou dos mortos. Este mesmo Herodes foi quem prendera João Batista, colocado no cárcere e depois degolado a sua cabeça. Este mesmo Herodes, ao perceber a repreensão de João Batista, o seu coração se enche de ira e busca matar o profeta. Mas como o povo tinha como profeta, ele temia por esta morte. Então ele não mata João Batista, mas a vontade de Herodes e de Herodias era colocar um fim neste homem chamado João Batista. Herodes, ele vai divorciar-se de sua esposa e vai tomar Herodias, mulher de seu irmão Filipe. E este relato aconteceu quando a filha de Eretas, IV, rei dos nabateus, ela teve então o fim do seu casamento para casar-se com Herodes. E esse mesmo Herodes tinha por irmão Filipe. Então Herodias também era a sua cunhada. Herodias também tinha uma filha. E esta mesma filha, ela era chamada de Salomé. E Herodias, ela era filha de Aristóbulo, outro meio-irmão de Herodes. E por isto mesmo, ela também era sobrinha de Herodes. Então perceba que Herodes vai tomar a mulher de seu irmão. Mas ao mesmo tempo que esta mulher é a sua cunhada, ela também é a sua sobrinha. E esta filha de Herodias, chamada Salomé, ela vai casar-se com o filho de Herodes. E desta forma, esta teia de incesto vai aumentar ainda mais diante desta família. João Batista, percebendo todo este ciclo de pecado, ele vai olhar para Herodes e vai dizer: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Herodes busca matar agora João Batista, mas não consegue. E como todos nós fazemos aniversário todos os anos, Herodes também está no seu aniversário. E agora Salomé vai trazer uma dança sensual, pela qual vai agradar Herodes e ao público pela qual assistia. E agora Herodes, ele vai dizer para Salomé:
me pede o que tu queres e eu te darei. E esta mulher chamada Salomé vai até a sua mãe e pede conselhos à sua mãe. E agora Herodias, com o coração cheio de ira e de revolta, por causa da pregação de João Batista, vai dizer: pede para que Herodes traga num prato a cabeça de João Batista. Agora Herodes recebe a notícia, o propósito, a resposta. Ele se entristece e fica aflito, mas por causa do seu juramento, por causa das pessoas que estavam à sua mesa, ele manda degolar João Batista na prisão. João Batista tem a sua cabeça arrancada, colocada sobre um prato. Este prato é entregue para Herodes, e de Herodes passa para Salomé. Salomé então passa o prato então para Herodias. Se você for perceber e analisar um pouco esta situação, você vai perceber que João Batista, ele perdeu a sua cabeça por pregar a verdade do Evangelho de Deus. João Batista foi preso por causa da palavra de Deus, ameaçado por causa deste Evangelho, foi morto por falar a verdade de Deus na cara de Herodes. E João Batista, você vai perceber que com ele não tinha problema. Poderia ser um rei, ou poderia ser a pessoa de extrema pobreza. Ele sempre pregava a verdade do Evangelho de Deus. Eu conheço um presbítero que ele ficou de banco por vários meses. E não porque pecou, mas porque falou das verdades do Evangelho de Deus. O pastor daquela igreja falava para ele: se você pregar este tipo de mensagem uma outra vez, você vai ficar de banco, não pregará mais. Ele passava o seu período de banco, não tinha possibilidade de pregar, mas quando o pastor liberava o microfone para ele, ele continuava pregando esta palavra que liberta, falava contra o pecado e voltava para o banco outra vez. Este mesmo presbítero ficou de banco por vários meses por falar da verdade de Deus. E qual tem sido a nossa desculpa para não pregar esta palavra? Qual tem sido a nossa desculpa para não anunciar a este Evangelho? João Batista perdeu a cabeça, mas não perdeu a mensagem. O presbítero perdeu a oportunidade de pregar em várias ocasiões, mas não perdeu a mensagem. Não perca a palavra de Deus, por mais que seja dolorido pregar a palavra e ouvir essa palavra. Não perca essa palavra diante da tua vida. Esta mesma palavra que pode até te fazer ficar de banco, esta mesma palavra que pode até fazer com que a perseguição chegue sobre a tua vida, é esta mesma palavra que nos dará condições para morar no reino de Deus. Aleluia! O Evangelho exige muitas renúncias. Este Evangelho que nós pregamos exige muitos sacrifícios. Este Evangelho que nós anunciamos exige muitos ácidos, exige muitos ados pelas quais nós não podemos praticar. Mas é este Evangelho que traz a cura. É este Evangelho que traz a vida. É este Evangelho que traz a paz. É este Evangelho que traz salvação. É este Evangelho que traz prosperidade espiritual. Muitas igrejas hoje estão abrindo mão do Evangelho de Cristo para pregar um Evangelho fácil, pela qual não exige renúncias. Muitas igrejas estão superlotadas, porque muitos pastores já se autotitulam profetas,
e as suas profecias são só para bênçãos, e bênçãos materiais. São profecias pelas quais não manda a pessoa que usa, aleluia, drogas, reverter a sua vida e deixar as drogas de lado. É o evangelho pela qual não exige o adúltero abrir mão do adultério. É o evangelho pela qual não exige o mentiroso abrir mão da mentira. Mas são evangelhos passageiros, não faz parte do evangelho de Cristo. João Batista mandava o povo se arrepender no deserto. João Batista mandou o povo se arrepender no palácio. O meu Jesus pregou contra arrependimento. Os discípulos de Jesus pregou contra arrependimento. E nós não queremos mais falar deste arrependimento. Aleluia. A verdade hoje é esta: poucos hoje têm a coragem de falar da verdade de Deus. Se é um ambiente simples como esse, vem aqui, mete a lenha, bate, prega contra o pecado. Mas quando chega na igreja grande, quando chega num público maior, reverte a sua mensagem, reverte o seu conceito. O público muda a mensagem de muita gente, mas ainda existe aqueles que não se corrompem diante do sistema. Ainda existe aqueles que diz não para o pecado e estão todos os dias buscando a sua vida ministerial e a sua vida espiritual se colocar diante do evangelho de Cristo. Salomé teve a oportunidade de mudar de vida do dia para a noite, mas buscou conselhos a uma pessoa diabólica. Pediu conselhos para alguém que a ira estava no seu coração. A vingança predominava no coração de Herodias, e tudo que ela queria era matar João Batista. Salomé agora busca conselhos para sua mãe, e o conselho que ela acata traz a morte de um grande homem de Deus. Salomé vai nos ensinar algo muito importante aqui neste versículo. Marcos, e que uma pessoa ímpia que trouxe, aleluia, a morte de um profeta tem para nos ensinar. O ato que ela comete nos ensina que nem todo mundo está preparado para nos aconselhar a tomar algumas decisões importantes na nossa vida. Nem todo mundo que te aconselha quer ver a tua vida prosperar. Tem muita gente ao nosso redor que traz alguns conselhos para nós, mas não é para a vitória, é para a derrota. E enquanto muitos não têm Deus na sua vida, eles também não podem fazer parte das pessoas que irão aconselhar a tua vida a tomar decisões importantes. Tem muitos casamentos que estão sendo destruídos porque alguém ouviu conselhos de pessoas que não têm sabedoria. Tem muitos ministérios que estão parando porque alguém deixou de ouvir o seu pastor para ouvir o seu mentor. Mas enquanto isso, Salomé está nos ensinando que a nossa vida pode mudar do dia para a noite se nós ouvimos pessoas que têm o Espírito de Deus na sua vida, que tem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como prioridade na sua vida. Não ouça conselhos de quem não tem uma vida espiritual equilibrada. Não ouça conselhos de quem não tem uma vida espiritual diante da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra pode te fazer a ficar somente calado e meditando. Glória a Deus. Essa palavra pode te fazer adorar ao nome do Senhor Jesus. Essa palavra pode te fazer sentir-se uma revolta por ouvir uma mensagem tão dura como esta. Mas foi essa palavra que Deus colocaram no meu coração. Glória. E eu vou chegar na parte boa da mensagem. Aleluia. Deus confirmou essa mensagem enquanto nós estávamos vindo para cá. Dentro do carro foi falado sobre fé. E eu vou chegar na parte que envolve a fé. Mas antes disso, me permita falar um pouco mais sobre este João Batista.
João Batista agora é colocado a sua cabeça na bandeja, entrega para Herodias. Esta mesma Herodias agora enche o seu coração de alegria. Sabe por quê? Porque nem todo mundo que está à nossa volta quer ver a nossa vida prosperar. Muitas pessoas estão à nossa volta e gostaria de fazer como Herodias, pegar a nossa cabeça, aleluia, simbolicamente, e colocar numa bandeja. Sabe por quê? Porque a nossa tristeza para muitos é a sua felicidade. Eu fico muito assustado quando se levanta pessoas no meio da própria igreja, participa de uma reunião ministerial, e dentro da reunião ministerial é falado acerca de alguém que caiu, que pecou, que falhou. Quando acaba a reunião ministerial, aleluia, no outro dia toda uma cidade já sabe do irmão que pecou, já sabe da irmã que caiu. Sabe por quê? Tem muitas pessoas à nossa volta que se alegra com a nossa queda, se alegra contra o nosso pecado, se alegra quando nós falhamos. Mas Deus não nos chamou para anunciar a queda de ninguém. Deus nos chamou para levantar quem está caído, para estender as mãos para quem está na lama. Deus nos chamou para ajudar pessoas a recomeçar a sua vida. Aleluia. Glória. Que amor é esse que nós estamos vivendo nos dias atuais? Glória a Deus. Que tipo de amor é esse que nós pregamos, mas não vivemos? Que tipo de amor é esse que te faz pular, rodar, falar em outras línguas, mas te faz falar da queda de alguém? Nós estamos vivendo nossos últimos dias aqui na terra, e a palavra de Deus já nos dizia que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Hoje tem pessoas até mesmo dentro da igreja que já não tem mais amor dentro do seu coração, já não ama nem a si mesmo nem ao próximo. Mas o meu Jesus ainda levanta uma geração do avivamento, que vai trazer mudança, que vai trazer restauração. O meu Jesus ainda levanta uma geração que ama o seu próximo como a si mesmo. O meu Jesus ainda conta com essa geração. Glória a Deus. Jesus ouve então o relato da morte de João Batista, e ele vai para Betsaída com os seus discípulos. Ele entra dentro de um barco com os discípulos e chega do outro lado. E quando o meu Jesus chega do outro lado, a multidão já lhe aguardava para ouvir os seus ensinamentos. Só que era o momento de luto de Jesus. Tudo que ele queria era ficar sozinho, porque a morte de João Batista mexeu com ele. Eram amigos de ministério, muito provável que fossem primos. Tinham alto conhecimento de João Batista, tinha intimidade com ele, e tudo que Jesus queria agora era um momento de luto a sós. Betsaída era muito afastada, impossibilitava muita gente de chegar até ali, mas as pessoas foram até Jesus, e Jesus, percebendo as pessoas, curou os enfermos, multiplicou os 7 pães e 2 peixinhos para mais de 4.000 pessoas, para mais de 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mas tudo que Jesus queria era ficar sozinho por um momento. Glória a Deus. Mas o ministério que Jesus estava exercendo não possibilitou viver o luto do seu amigo. O ministério pela qual Jesus estava exercendo não possibilitou ter um momento de lágrimas a sós. Jesus só queria ficar com os íntimos, mas a multidão foi até Jesus.
E quando a multidão chega, eles são curados, restaurados, alimentados. Sabe por quê? Porque o teu ministério pode até estar em crise, a tua família pode até estar em luto, a casa pode até estar indo de mal a pior, mas o ministério pela qual você exerce não permite você viver o luto, não permite você viver a tua dor sozinho, mesmo chorando, mesmo angustiado. Jesus curou, Jesus trouxe ensinamentos e Jesus alimentou pessoas. Jesus está nos dizendo, através da sua palavra, que o nosso ministério é cheio de lutas, de dores, de pancadas, mas não existe momento para luto. Muitas almas estão dependendo do teu ministério. O teu louvor pode curar alguém, a tua pregação pode curar alguém, a tua palavra de gratidão pode curar alguém. Então não permita um momento tirar o ministério que Deus confiou na tua vida. Jesus agora despede a multidão e manda os discípulos entrarem dentro do barco. Eles entram dentro do barco uma outra vez e Jesus diz: passe para o outro lado. E eles vão pelo mar da Galileia. E Jesus subiu ao monte para orar. E Jesus ora por tanto tempo que quando ele finaliza a sua oração já era noite. Os discípulos já estavam muito longe. Uma tempestade se levantou contra o barco. E a tempestade fazia o barco balançar de um lado para o outro. A água começava a entrar dentro da embarcação. Os discípulos estão desesperados, com medo, aflitos. Mas quando eles olham para o mar, vem um ser caminhando por cima daquela tempestade. Aquilo que estava fazendo os discípulos ficarem atormentados, com medo, aflitos. Lá vem Jesus caminhando por cima do medo deles. Lá vem Jesus caminhando por cima da tempestade. A tempestade pode até ser grande na tua vida, o vendaval pode até soprar forte, mas imagina o meu Jesus caminhando por cima desse vendaval que você está enfrentando. O problema pode ser grande, mas Jesus vem caminhando por cima do problema. A enfermidade pode ser grande, mas o meu Jesus caminha por cima da tua enfermidade. Sabe por quê? O problema pode ser grande, a enfermidade pode ser grande, a tempestade pode ser grande, mas o meu Jesus de Nazaré é maior que o teu problema, é maior que a tua enfermidade, é maior do que essa dor. Então não abaixa a tua cabeça. Quem é maior está contigo. Quem é maior vem até ti. Quem é maior ainda faz milagres. Eles se assustam e dizem: é um fantasma. E Pedro responde dizendo: perdão. Jesus diz: não sou eu, Jesus. E Pedro diz: se és tu, mande que eu vá até aí. E Jesus diz: vem. Pedro sai de dentro da embarcação e começa a andar por cima da água também. Mas percebendo a tempestade e o vento forte, Pedro começa a submergir. Mas isso aqui me chama a atenção, porque Pedro está dentro do barco, e olhando para o barco, aparentemente é um local de segurança. Pedro olha para dentro da embarcação e vê André, vê João, vê Tomé, mas ele não vê Jesus.
Quando ele olha para a tempestade aparentemente local de perigo. Quando ele olha para a tempestade, ele não vê André, não vê Tomé, não vê nenhum dos outros discípulos, mas ele vê Jesus. Aí ele diz consigo mesmo: de que adianta a embarcação se Jesus não está dentro dela? Do que adianta o local de segurança se aquele que acalma a tempestade não está no meio deste local? Eu abro mão do meu local de segurança e entro no meio da minha tempestade, porque eu sei que no meio da tempestade tem Jesus. E eu quero te falar nesta noite: não tenha medo de abrir mão de algumas embarcações, se nessas embarcações não tiver Jesus no meio dela. Não tenha medo de abrir mão de algumas amizades, se nestas amizades não tiver Jesus. Não tenha medo de abrir mão de alguns ambientes, se nestes ambientes não tiver Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ele percebe o vento forte e começa a submergir. Aleluia. E aí Jesus está vendo Pedro afundando, mas não faz nada. Quando Pedro diz: Senhor, socorre-me, Jesus estende as suas mãos, levanta Pedro e coloca ele dentro do barco uma outra vez. Mas a palavra que reinou e que predomina muita gente é a fala de Jesus: homem de pequena fé, por que tu duvidastes? Só que em toda a história da Bíblia eu vou ver machado flutuar, eu vou ver o mar se abrir, eu vou ver morto ressuscitar. Eu já vi Pedro orar e Deus curar. Paulo orava e Deus curava. Elias orava e Deus curava. Mas eu só vi Pedro e Jesus andando por cima das águas. E por Pedro fazer aquilo que muitos tinham medo de fazer, ele é criticado, ele é apontado. Mas Pedro faz algo que dentre todos os homens da história da Bíblia não conseguiu fazer. E no nosso meio muitas vezes é dessa forma. Tem gente que não tem coragem de pregar, mas tem coragem de pregar, mas tem coragem de criticar quem está pregando. Não louva, mas critica quem está louvando. Não adora, mas critica quem está adorando. Não tem coragem de dirigir um culto, mas critica quem está dirigindo. E deixa de falar uma coisa: não deixa ninguém mudar a forma da sua adoração. Não deixa os críticos mudar a forma de você adorar. Se você adora com palmas, então adore. Se você adora com línguas estranhas, então adore. Se você adora dando glória a Deus e aleluia, então adore. Mas não deixa a crítica te parar, não deixa o preconceito te paralisar, mas adora da sua forma. A sua adoração não é para o homem, a sua adoração é para Deus. Muitos podem até olhar para você adorando a Deus e te criticar, mas ninguém sabe de onde Deus te tirou, ninguém sabe de onde Deus te arrancou, ninguém sabe de onde Deus te tirou. Já é para mim estar morto, longe do céu, afastado de Jesus, mas Jesus me tirou do meio do pecado, do meio da lama. Jesus tirou muitos do meio das drogas, do álcool, da prostituição, e enquanto estava no mundo adorava Satanás de todas as formas. Mas quando entrou na igreja e começou a adorar, levantou-se os críticos. Mas no mundo ninguém te criticava, ninguém apontava. Enquanto assistia o jogo do meu time favorito, ninguém dizia nada. Mas para Jesus eu tenho que adorar em silêncio,
eu tenho que adorar baixinho, não. Para o meu Jesus, eu adoro da minha forma, segundo a sua palavra. No mundo, eu adorava Satanás de todas as formas. Então quer dizer que a minha adoração, quer dizer que a minha exaltação a Jesus te incomoda, não. Deixa eu te falar uma coisa, o culto é individual, cada um faz seu próprio culto. Se você não consegue fazer o seu, deixa o irmão adorar da forma dele, deixa o irmão glorificar da forma dele, não atrapalhe a adoração que ele está exercendo. Eu vim pregar nesta noite para uma igreja que não veio adorar ao homem. Eu vim pregar nesta noite para uma igreja que não veio ver a vestimenta, observar a vestimenta de ninguém. Eu vim pregar para uma igreja que não veio achar o erro do pregador. Eu vim pregar para uma igreja que não veio encontrar o erro no louvor. Eu vim pregar para uma igreja que não veio achar o erro na direção. Eu vim pregar para uma igreja que veio adorar ao Senhor Jesus, que veio exaltar aquele que tudo pode, tudo vê e tudo entende. Eu vim pregar para adoradores nesta noite. Aleluia. Glória. Pedro é colocado dentro da embarcação. Eu não vou conseguir finalizar, já excedeu o meu horário. Pedro é colocado dentro da embarcação. Mas se você olhar o Evangelho de Mateus, você vai ver que está registrado que Pedro submergiu e foi chamado de homem de pequena fé. Só que Pedro era douto, não sabia ler nem escrever. Alguém escreveu. Alguém ouviu falar da fala de Jesus, homem de pequena fé. Alguém registrou, e o maior propósito não era ver Pedro andando sobre as águas. O maior propósito era a fala de Jesus, homem de pequena fé. Alguém escreveu e divulgou. Mas alguém lá em Atos capítulo de número 2 também teve que escrever que Pedro, na sua primeira pregação, ganhou quase 5.000 almas. Aleluia. Alguém teve que escrever em Atos capítulo 3 que Pedro, na sua segunda pregação e na cura do paralítico, quase 3.000 almas se renderam aos pés de Cristo. Hoje muitos estão olhando para você e estão divulgando a sua fraqueza. Hoje muitos estão olhando para você e estão falando da sua queda. Hoje muitos estão olhando para você e está dizendo acerca da tua vida que está um pouco longe do Senhor Jesus. Mas assim como escreveram acerca de Pedro, muitos também terão que divulgar a tua vitória. Hoje sou eu quem estou pregando, mas amanhã pode ser você. Hoje eu posso cair, mas amanhã alguém pode vir me levantar, e este mesmo que me levanta, Deus pode usar para curar, para libertar, para salvar. Hoje estão divulgando a fraqueza, que é do pecado, mas amanhã terão que divulgar aquilo que Deus está fazendo através da tua vida. É Deus. Aleluia. Muitos não acreditam na sua vida. Muitos olham para você e lhe desprezam. Muitos olham para você e dizem: é caso perdido, não tem mais jeito. Esquece ele, esquece ela, deixa para lá. Já pecou demais, já errou demais, já falhou demais. Mas o meu Jesus ainda continua olhando para você dizendo:
ainda há esperança para uma árvore que foi cortada. A tua história não acaba aqui. O meu Jesus ainda tem muito que reescrever a tua história. Enquanto muitos não acreditavam que um dia os cumprimentos das promessas de Deus iria se realizar na tua vida, aquele que tudo pode já tinha dito: eu já disse que vai acontecer. A promessa vai se realizar. A família pode esquecer, os amigos pode deixar para trás, mas o meu Jesus nunca irá te abandonar. Ele não te abandonará. Deus da glória. É difícil pregar a palavra de Deus. É difícil falar desse evangelho, gente. É difícil ouvir essa mensagem. Mas Jesus ainda precisa continuar o seu evangelho através de cada um de nós. Não abra mão do seu chamado. Não abra mão da sua fé. Não abra mão por causa de um erro. Quantos erraram e Deus levantou uma outra vez? Quantos homens de Deus pecaram e Deus usou depois? Não é o erro que vai fazer o meu Jesus abrir mão de você, mas foi por causa dos nossos erros que Ele veio a este mundo. A verdade do Evangelho pode ser dura, a nossa cabeça pode até rolar, nós podemos até ficar de bancos por causa da palavra de Deus, mas ele precisa continuar sendo pregado. A dificuldade, a tempestade, ela vai chegar na vida de cada um. Mas assim como Jesus tirou Pedro do meio daquela tempestade, Ele também vai nos tirar. Muita gente hoje está vivendo a tempestade dentro da casa de Deus. Estão vivendo dias difíceis no seu ministério. Mas o Jesus que acalma a tempestade ainda continua dizendo para cada um de nós: ainda sou maior que a tempestade. Ainda sou maior do que o seu problema. A medicina não consegue resolver a situação de muita gente, mas o meu Jesus ainda consegue resolver muitos casos. Glória a Deus. O meu Jesus ainda continua sendo Deus. O seu poder não mudou até aqui. E Ele ainda está de braços abertos para nos perdoar. A vontade do meu Jesus é que todo este povo deste globo, a vontade dele é que todos nós viveremos eternamente com Ele. Mas depende de cada um de nós querer ou não. Ele não vai me forçar e te forçar a querer esse evangelho, mas Ele vai nos usar para te instruir a chegar ao reino de Deus. Glória a Deus. E eu finalizo essa pregação muito simples. Não consegui estudar por muito tempo. O tempo foi muito curto. Não consegui me aprofundar tanto. E a pressão também foi muito grande para mim. Não foi fácil. Parece ser fácil estar aqui. Parece ser fácil pegar esse microfone, mas não é. Existe um peso muito grande. Existe um peso muito grande nessa palavra. Mas o nosso Jesus nos ajuda a cumprir essa palavra. E eu quero perguntar para o seu coração nesta noite: tem alguém que precisa do perdão de Jesus nesta noite? A palavra que eu trouxe nesta noite não é para te fazer pular, rodar e sapatear, mas é a palavra para te fazer meditar. E talvez você tenha meditado nessa palavra enquanto eu prego. E talvez o Espírito Santo de Deus te convenceu que da forma como você está não é legal.
que as coisas não estão dando certo porque você está longe da presença de Deus. Seu Espírito Santo de Deus já te convenceu que você precisa dar esse passo para Ele. Eu te convido nesta noite a se colocar em pé e nós iremos orar por você. Se tem alguém que precisa reatar a sua aliança com Deus, aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador, coloque-se de pé. Se não tem ninguém, que Deus abençoe de uma forma especial e que Deus os recompense de uma forma extraordinária. Eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia, glória a Deus. É muito forte, irmãos, a palavra do Senhor.